que houve vários embates, né, de Jesus com os discípulos, com os fariseus, sobre a questão da autoridade de Jesus, se o que ele falava era dele mesmo, se era ele que inventava, ou de onde é que ele tirava todos aqueles ensinamentos. E aí Jesus dizia: olha, tudo que eu falo foi passado pelo Pai. Eu e o Pai, nós somos um, nós somos a mesma pessoa. E tudo que eu penso, tudo que eu faço, o Pai também faz, o Pai também pensa. Ele dá testemunho de mim. E as escrituras que vocês sabem de cor e salteado também dão testemunho de mim. Então podem estudar, podem procurar, que vocês vão ver que é tudo apontando para mim. Agora o negócio é que vocês estudam, mas não querem saber de mim. Não querem dobrar o coração para atender as minhas palavras. Então não adianta nada vocês estudarem as escrituras se não for para vir até mim. Então basicamente a lição toda é falando sobre isso. O testemunho do Pai e o testemunho das escrituras do Antigo Testamento, que era a Bíblia de Jesus. Então, Kelly White fala o seguinte, que como um tesouro áureo, a verdade foi confiada aos hebreus. O povo de Israel foi um povo tão abençoado que eles receberam de Deus diretamente a verdade. A verdade foi confiada apenas ao povo de Israel. Então, quem quisesse se salvar naquela época, quem quisesse ser, quem quisesse ser transformado, quem quisesse ser salvo, tinha que se tornar um judeu, tinha que se circuncidar, tinha que ir para o templo, tinha que participar de todos aqueles rituais. Então era isso. A salvação era de fora para dentro. As pessoas tinham que ir até o povo de Israel. A dispensação judaica, trazendo o sinete do céu, tinha sido instituída por Cristo mesmo. Jesus é que criou todo aquele sistema de sacrifício, aquele sistema do santuário. Mas como um símbolo. Aquilo não era para sempre, aquilo era passageiro. Quando ele viesse em pessoa, aquilo que ele tinha criado antes deixaria de valer. Todas aquelas cerimônias, sacrifício, tudo aquilo lá que tinha em Levíticos, em Números, lá em Deuteronômio, todas aquelas cerimônias perderiam valor quando ele aparecesse. Porque tudo aquilo do santuário, cada detalhe, cada sacrifício, cada coisa, tudo aquilo apontava para Jesus. As portas, o cordeiro, o sacerdote, as festividades, tudo ali apontava para Cristo. Agora o que é que acontece? Contudo, quando Cristo veio, os judeus não reconheceram aquele a quem apontavam todos esses símbolos. Eles se apegaram tanto ao ritual, eles se apegaram tanto à religiosidade, aos símbolos, que quando o cumprimento dos símbolos chegou, eles preferiram ficar com os símbolos. Isso é uma coisa muito... A gente pensa que é uma coisa muito absurda, né? Porque como é que a pessoa prefere ficar com a sombra, como é que a pessoa prefere ficar com os símbolos, com o antítipo, sendo que o tipo agora chegou. Ou melhor, prefiro ficar com o tipo e ao invés de ficar com o antítipo, que era Jesus. Isso acontece hoje quando as pessoas preferem ficar com a religiosidade, com o protocolo, com tem que ser daquele jeito, querem ficar com a cerimônia, com a liturgia, ao invés de ao invés de se apegar à essência do Evangelho, que é o próprio Jesus. Tem pessoas que apegam tanto ao protocolo, ao cronograma, aquela coisa, mas perdem a essência do culto, perdem a essência da adoração, que é estar mais perto de Cristo. Jesus às vezes é banido dos cultos, é tirado da adoração para que fique daquele jeito metódico, que fique daquele jeito sem vida. Então, os judeus eles tinham em mãos a palavra de Deus, mas as tradições transmitidas de geração em geração e as interpretações humanas lhes ocultavam a verdade tal como ela é em Jesus. Então, tudo que tinha sido colocado, as profecias, as predições que apontavam para Jesus, tudo aquilo ali, as interpretações deles foram tirando o foco de Jesus e foi perdendo seu sentido. O tesouro de todo o conhecimento lhes foi revelado, mas eles não sabiam disso. Agora olha que interessante. Deus não encobre a sua verdade aos seres humanos. Toda a verdade que é importante para nós sermos salvos, para nós termos um sentido para a vida, foi revelada para nós.
tudo que a gente precisa saber, para a gente não andar desnorteado, sem saber o que vai acontecer amanhã, para a gente não ficar desorientado nesse mundo, tudo que a gente precisa saber foi revelado. A verdade está revelada para que a gente tenha esse norte na nossa vida. E lá em Zacarias, se não me engano, diz que Deus não faria coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas. Agora o que acontece? Deus revela a verdade e a gente mesmo faz o quê? Amós 3:7. Amós 3,7. Agora o que acontece? Deus revela a verdade e o que a gente faz? A gente obscurece a verdade. Por nosso próprio procedimento, o ser humano obscurece a verdade. Ele distorce a verdade. Cristo deu aos judeus provas abundantes de que ele era o Messias, mas os seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical de vida. Ou seja, eles professavam crer no Antigo Testamento, mas recusavam aceitar o testemunho contido nele a respeito de Cristo. Então, olha o que eles faziam, olha os dois erros deles. Eles temiam deixar-se convencer para não serem convertidos e obrigados a renunciar às suas opiniões preconcebidas. Ou seja, isso aqui é uma realidade que a gente pode tanto aplicar para as pessoas para quem a gente prega. Você sabe que a maioria das pessoas elas têm um choque quando vem, por exemplo, para a nossa igreja e percebe que aqui o enfoque é você conhecer a verdade e obedecer. Quando elas percebem que precisam obedecer, que precisam renunciar a alguma coisa, que precisam se sacrificar, que precisam se disciplinar para a verdade ter efeito na vida delas, aí muitas delas preferem voltar para as igrejas onde não precisa aprender nada, ou não precisa obedecer nada. Isso é a realidade que nós encontramos na maioria das pessoas que nós damos estudos ou convidamos para a igreja, né? Elas vêm em busca de milagres, elas vêm em busca de revelação, elas vêm em busca de uma coisa sobrenatural, de maneira que não precisa obedecer nada. Não precisa guardar sábado, não precisa parar de tomar café, não precisa parar de beber, não precisa parar de trair o cônjuge, né? É só ir para o culto, como se fosse uma missa, vai ali, cumpre a obrigação, volta para casa, mas não precisa obedecer nada. E também não precisa aprender nada. Um grande obstáculo que nós temos quando nós pregamos para as pessoas é que não entra na cabeça delas. Às vezes a gente fala muita coisa, mas acaba não entrando, acaba não fixando na mente delas. Porque elas não estão acostumadas a aprender alguma coisa, a estudar a verdade. E aí a gente chega com a mensagem do santuário, por exemplo, que é uma mensagem que até os próprios adventistas muitos não entendem. A gente chega com profecias, chega com as mensagens, uma carrada de verdade, e às vezes a pessoa não entende. E às vezes a pessoa não quer aprender. Ela quer aquela mensagem simples, mastigada, mas ela não quer aprender verdades profundas. E isso é uma realidade de pessoas de fora, mas também é uma realidade de pessoas de dentro. A gente às vezes aplica muito de fora o que é mais confortável, apontar o dedo para as pessoas de fora, mas não reconhecer que a gente também, muitas pessoas na igreja também têm essa mesma realidade. Tem pessoas que passam anos na igreja, mas também não querem obedecer, também não querem sacrifício. Pensam que é só a zona de conforto, pensam que é só a facilidade. Sendo que seguir a Cristo envolve renúncia, envolve sacrifício, envolve, como diz aqui, a conversão. Conversão é mudar a rota. Você está indo por aqui, você decide mudar de caminho. Isso é conversão. E renunciar às suas opiniões preconcebidas. Tem muitas coisas que nós temos que é puro preconceito, é um pensamento que a gente não quer abandonar, é uma tradição, é um conceito que a gente não quer que Jesus mude. E assim as pessoas passam vários anos na igreja, fazendo tudo, fazendo todas as cerimônias, todas as obrigações, mas não tem o seu coração transformado. Então, gente, seja de fora, seja de dentro, a verdade é que o ser humano tem dificuldade em obedecer. E isso é uma consequência do pecado. O pecado faz com que a gente transgrida a lei de Deus e que a gente, exatamente, só no legalismo, e que a gente peque e que a gente não busque
a salvação, a gente não busca o Salvador. Mas a verdade é que, como nós vimos ontem, a maioria das pessoas, Jesus dá aquela sentença: vocês são daqui de baixo, vocês não são filhos de Deus. Aquela frase, Deus é pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus, é uma frase que é dura, mas é verdade. Deus criou todos, mas nem todos querem ser filhos de Deus. Nem todos querem Deus como pai. Essa é uma verdade muito, muito triste, muito sombria, mas a boa notícia é que no meio desse quadro triste, nós podemos conferir lá em João, e quando Jesus disse essas palavras tristes, essas palavras pesadas, a verdade é que, ó, o verso 30, João 8:30, quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Amém. Quando Jesus falou dessa maneira dura, muitas pessoas acabaram acreditando em Jesus, acabaram crendo de verdade. Eles poderiam ter ficado chateados, eles poderiam ter ficado magoados, mas eles decidiram fazer o seguinte: essa palavra aí que foi dura, essa palavra aí chacoalhou meu coração e eu vou acreditar nele. Eu vou passar a confiar nele, eu vou passar a obedecer a ele. E essa deve ser a decisão de todos nós. E aí é o que Jesus diz para as pessoas que acreditam nele. Ó, verso 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: eu e você, que nós decidimos acreditar, eu e você que nós decidimos obedecer, e que essa verdade transforma a nossa vida. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. A verdade só liberta quem reconhece que está preso. A verdade só liberta quem reconhece que precisa ser liberto. Verdade. Enquanto você acha que você não está preso, enquanto você acha que você não está escravo, não tem como a verdade lhe libertar. Só quando você reconhece que você está amarrado, aí Jesus vem e solta você. Essa é a lição que nós aprendemos. Essa é a verdade que Jesus quer que a gente ponha em prática no nosso coração hoje. Deixe a verdade libertar você. Deixe a verdade fazer a transformação no seu coração. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa lição maravilhosa, por essas lições, essas verdades que nós podemos extrair. Então nos ajuda, Senhor, a deixar de lado o preconceito, deixar de lado os conceitos, as coisas que nós não queremos abandonar, a falsa religiosidade, a fachada, o protocolo, o legalismo, e que nós possamos, Senhor, receber essa água da vida regeneradora e que possa nos libertar, que possa transformar o nosso coração. Amém. Fica conosco, abençoa agora o estudo do livro Serviço Cristão, em nome de Jesus. Amém. Amém.